Um recado de 2035.当阳光普照，大地不同的肤色，不同的言语，山川河流连接着我们世界村里，心连心，全球一家，手牵着手，不再有隔阂，不再有争斗，和平的歌声传遍宇宙，共同的梦想永不朽，从东方到西方，从南极到北，文化交流，智慧汇聚，共同面对挑战，携手共进，让爱与理解驱散阴霾，全球一家，手牵着手，不再有隔阂，不再有争斗，和平的歌声传遍宇宙，共同的梦想永不朽。Estúdio Cyberborgs, ano de 2035. Hoje é um dia super especial, comemoração de 10 anos do canal Cyberborgs. E olha, não são só os 10 anos, a gente acabou de bater 35 milhões de inscritos. É muita gente. Parabéns! Uma marca impressionante mesmo. Obrigada. E quanta coisa aconteceu nesses 10 anos, né? Vamos aproveitar para olhar para trás, para essa década que, de certa forma, redefiniu o nosso mundo. Ah, e um recado. Se você recebeu este vídeo pelo túnel do tempo lá do Instituto Tecnológico Brax Lipschuo, que conectaram com o YouTube, essa tecnologia ainda me surpreende. Demais! Então, se você tá aí em 2025 ainda, não perde a esperança, tá? A sua história tá só começando. É uma bela mensagem. E para nossa análise de hoje, temos um material aqui, um documento bem interessante. Ele detalha a ascensão da União Global, ali entre 2025 e 2035. Um período que a própria fonte chama de a década da virada. A década da virada é um título forte. É sim. E a nossa missão aqui é tentar entender as mudanças geopolíticas, econômicas, as viradas mesmo, né, que esse documento descreve. Então vamos lá. O ponto de partida, segundo o texto, é meados de 2025. Os Estados Unidos anunciam uma política bem agressiva de taxação universal. Isso. O imposto geral sobre importados, né? Exato. E com uma tarifa específica e bem pesada de 50% sobre as exportações brasileiras. O documento sugere que foi visto como retaliação política na época. E é fundamental colocar isso no contexto, né? Porque isso acontece logo depois daquela expansão do BRICS. Já não era só Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Verdade. Já tinham entrado Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes. Quer dizer, o bloco estava crescendo. Aí vinha essa tarifa americana focada no Brasil. Isso acabou sendo a faísca, sabe? Por uma reação em conjunto. E essa faísca, bom, levou uma resposta bem rápida pelo que o documento mostra. Ambição também. Setembro de 2025, o Brasil convoca a Cúpula do Rio. Reuniram mais de 70 países, né? Impressionante. Uhum. E o objetivo ali era muito claro. Construir um sistema de comércio alternativo. Que não dependesse do dólar americano. É aqui que a coisa fica, muito interessante. Totalmente. E a estratégia principal foi fortalecer o novo Banco de Desenvolvimento, o NBD. A ideia era capitalizar ele com trilhões, mas não em dólar. Usar as moedas locais dos países membros e também ouro. Para buscar essa autonomia mesmo. Independência financeira. Exato. E, ao mesmo tempo, China e Índia puxaram, segundo o texto, o desenvolvimento de uma plataforma de pagamento internacional baseada em blockchain, a Unipay. Ah, Unipay. Isso, para permitir transações seguras, rápidas e fora do sistema financeiro ocidental tradicional, né? Aí, entre 2026 e 2028, essa estrutura toda facilitou uma desdolarização bem forte. É aí que começa para valer. Começa para valer. Petróleo da Arábia Saudita, dos Emirados, sendo negociado em moedas do BRICS. E a Rússia, diz o documento, entrou com suporte técnico para proteger essas operações. E as consequências no Ocidente. O documento pinta um quadro
bem complicado. Sim, fala de crise econômica, inflação subindo, instabilidade política forte nos Estados Unidos, na Europa, aquela guerra tarifária total que eles mesmos iniciaram meio que virou contra eles, né? Um efeito bumerangue, praticamente. Pois é. E esse cenário de crise lá e mais coordenação aqui no Sul Global abriu caminho para consolidar o bloco novo. Em 2029, na cúpula de Pretória, eles formalizam a União Global. União Global. Mas o texto faz questão de frisar, não era uma aliança militar. O foco era cooperação econômica, desenvolvimento tecnológico compartilhado, projetos conjuntos. Entendi, mais focado em desenvolvimento mesmo. Exatamente. O fascinante aqui que a fonte destaca é essa dinâmica multipolar surgindo de forma bem concreta no mundo. E aí vem o ponto de virada que o documento marca para 2031. Nesse ano, a União Global já respondia por quase 60% do PIB mundial, se medido por paridade do poder de compra, o PPP. Um peso econômico gigantesco. Enorme. E aí acontece algo que, bom, antes parecia impensável. O próprio Fed, o Banco Central Americano, começa a diversificar as reservas internacionais deles e passa a incluir a nova moeda de referência da União Global, o GEL. O GEL, isso. Descrita como uma moeda digital lastreada numa cesta de commodities e moedas dos países membros. Isso foi interpretado como o fim da era do dólar como única hegemonia, né? Um marco simbólico. Sem dúvida. E essa reorganização econômica toda abriu espaço para outra mudança, bem profunda, no conceito de segurança. Em 2032, assinou o Tratado de Brasília. Tratado de Brasília. O que ele trazia de novo? A argumentação central, segundo a fonte, era que as maiores ameaças à estabilidade global não eram mais exércitos inimigos tradicionais, sabe? Mas sim a pobreza extrema, a fome crônica. Uma mudança de foco total. Total. O tratado proibia gastos públicos dos países membros em armas consideradas puramente ofensivas e criava o Fundo Global de Segurança Humana. Fundo Global de Segurança Humana. Isso, administrado pelo NBD, que foi rebatizado de Novo Banco Humanitário, o NBH. E o dinheiro para esse fundo viria justamente dos recursos que antes iam para esses armamentos ofensivos. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre as prioridades globais. Com certeza, uma realocação drástica de recursos, pensando em segurança humana mesmo. E o resultado mais impactante disso, segundo o documento... A erradicação da fome crônica global até 2035. Nossa, até 2035! É, o que o documento celebra. O fundo não só investia em agricultura sustentável, logística, mas também funcionava como um tipo de seguro coletivo contra a crise alimentar. E tinha algum mecanismo para garantir que funcionasse, para cobrar os países? Tinha, sim, um sistema de responsabilização. Países que não cumprissem as metas enfrentavam sanções, mas direcionadas à elite governante, sabe? Ah, interessante. Como? Restrições financeiras pela Unipay, suspensão de voto na União, auditorias. A análise apresenta isso como uma escolha consciente de priorizar a vida. Então, o que tudo isso significa? Exato. O documento encerra essa parte com uma reflexão sobre o mundo em 2035. Descreve um lugar mais justo, mais próspero, mas com um preço, digamos assim. Um preço. Qual? Uma das contrapartidas mencionadas foi a proibição de dirigir carros manualmente. A adoção em massa de veículos autônomos teria reduzido acidentes fatais em 99%. Um ganho enorme em segurança pública. Uau, 99% é impressionante. Muito. Só que isso também gerou, segundo o texto, uma nostalgia, um sentimento de perda da liberdade individual de dirigir. Uma troca clara, né, entre segurança coletiva e certas liberdades individuais. Entendi. Uma troca complexa. Então, voltando àquela mensagem inicial, para quem está lá em 2025, essa retrospectiva da forma como a fonte apresenta mostra como decisões coletivas, Sim. seja na economia, buscando alternativas, seja focando em segurança alimentar ou até na segurança viária, como essas escolhas podem realmente mudar uma década inteira, né? De forma profunda. Exatamente. Isso nos deixa com uma provocação final, acho, inspirada por essa trajetória que o documento descreve. Se decisões políticas, econômicas, algumas que pareciam pequenas, tipo tarifas, É verdade. e outras enormes, como redefinir o que é segurança,
Se elas tiveram consequências tão gigantescas naquela década ali, entre 25 e 35, quais seriam as sementes, as decisões, as tecnologias que estão surgindo agora, no presente de quem nos ouve, e que podem estar, talvez silenciosamente, definindo como será a próxima década? Fica a reflexão.